Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente está aqui para dar continuidade aos nossos conteúdos referentes à disciplina de Geografia, tá certo? A gente vai começar pelo capítulo 3, intitulado de Povo, Cultura e Nação. O capítulo 3 ele vai estar disponível para vocês no módulo 2, tá certo? Esse módulo 2 é o segundo livro, então vocês vão guardar o livro que a gente tinha utilizado até antes de fazer a prova na plataforma iônica, e agora vão pegar o livro com o número 2 na frente e pegar o capítulo 3, que é o primeiro conteúdo da disciplina de Geografia do livro de vocês, tá? Como eu já falei, o nome do capítulo é Povo, Cultura e Nação. Essa definição não dá para vocês lerem direitinho aí, tá bom? Mas eu vou ler para vocês, a gente vai discutir essas três definições de povo, cultura e de nação, para a gente poder começar a fazer esse estudo introdutório sobre esses conceitos que estão relacionados ao conceito de território e à geopolítica mundial, beleza? Porém, esses slides também vão estar disponíveis para vocês no meu Drive, seja ele lá na bio no meu perfil do Instagram, tá certo? Professor Demetrio Cavalcante, e eu também vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Se ele não tiver no link da descrição do vídeo aqui, tá? Vocês procurem lá no link no meu perfil, no perfil profissional no Instagram, que vai estar o link vai estar disponível para vocês na pasta aulas do dia 20 de maio, beleza? Então vamos lá, povo. Conjunto das pessoas que vivem em sociedade, compartilham a mesma língua, possuem os mesmos hábitos, tradições e estão sujeitas às mesmas leis. Conjunto de indivíduos que constituem uma nação. O que é nação? Grupo de pessoas que estão ligadas por uma mesma religião ou por possuírem costumes, origens, tradições em comum. Povo, por exemplo, nação humana, nação muçulmana, tá? Comunidade ou agrupamento político, e aí já entra no contexto que a gente quer para a disciplina de geografia, independente com território demarcado, sendo suas instituições partilhadas pelos seus membros. E cultura, conjunto de hábitos sociais e religiosos, tá? Das manifestações intelectuais e artísticas que caracterizam a sociedade, cultura inca ou então a cultura. Beleza? Normas de comportamento, saberes, hábitos ou crenças que diferenciam um grupo do outro, que provém de culturas distintas, disseminando o que é isso, o povo. O povo vai ser de fato um conjunto de pessoas, os elementos que compõem uma sociedade. A nação vai ser esse agrupamento político, e quando a gente fala de político, a gente não está falando da política partidária, dos partidos políticos, e sim da política derivada da geografia, beleza? Essa nação ela é independente, e aí ela tem as suas instituições partilhadas pelos seus membros. Tá bom? E a cultura vai ser justamente as características desse povo que residem e que habitam dentro de uma nação. Futuramente a gente vai entender os conceitos de país, de governo, e aí a gente vai entender direitinho todas essas diferenciações. Porém, povo, conjunto de habitantes, conjunto de pessoas que convivem em sociedade. E aí essas pessoas, elas possuem tradições e hábitos que também é conhecido como cultura, que a cultura são esses hábitos sociais e religiosos, tá certo? Normas de saberes e hábitos que estão presentes essa cultura em cada nação. Cada nação tem a sua cultura. E aí nação vai ser justamente essa comunidade ou agrupamento político independente. Beleza? Cultura que une nações é o subtópico do nosso capítulo 3 aí. Quando a gente fala de cultura, como a gente já viu anteriormente, a gente está relacionando o quê? Os costumes e os hábitos de determinado povo. Exemplo, a cultura brasileira ela é baseada nos povos que migraram ou que colonizaram o território brasileiro. Africanos, indígenas e os portugueses, indígenas locais, os brancos, portugueses, europeus, colonizadores. E a nossa cultura ela recebeu diversas características aleatórias, como dos japoneses, como dos holandeses, alemães, italianos, espanhóis,
que também coabitaram o território brasileiro no pós-colonização, ok? A diversidade cultural, ela representa as diferentes culturas que existem no planeta. Como cultura, a gente compreende o conjunto dos costumes, como eu já falei anteriormente, e tradições de um povo transmitidas de geração em geração. Então a cultura ela é hereditária, ela é passada de um povo para outro. Sendo assim, como elementos culturais representativos de um determinado povo destacam-se, como eu também já falei, língua, crença, valores, costumes, comportamento, religião, folclore, dança, culinária, arte, entre outros. Desta forma, o que distingue uma cultura das outras são os elementos constitutivos, são as características dessas culturas, que consequentemente compõem o conceito de identidade cultural, ou seja, o indivíduo pertence àquele grupo, se identifica com os fatores que determinam a sua cultura. Então a cultura dos países ela é diferente porque os elementos que compõem essa sociedade que a gente conhece como povo também se dá de maneira diferente. O povo está relacionado diretamente aos costumes e aos hábitos da cultura e a cultura está relacionada diretamente ao povo que consiste aquela nação, que são os 3 tópicos principais desse nosso capítulo. E aqui eu trago para vocês esse mundo, principais línguas faladas. É um mapa que também está no livro didático de vocês, se vocês procurarem direitinho aí. E ele traz como é que eu posso dizer, uma distribuição espacial das línguas mais faladas no mundo. E aqui a gente tem no Brasil, a gente tem aqui 2, tá certo? Que é um pouco das línguas nativas misturada com o português, que é a nossa língua nativa, porque a nossa língua derivou da cultura de Portugal e Portugal fala o português de Portugal. Então, como eu já falei para vocês, a gente sofreu um processo de colonização e quando a gente começou a instituir a nossa cultura recebe estilhaços de culturas de outros países que, no caso, coabitaram o território brasileiro. Então, nesse mapa, esse colorido desse mapa mostra a diversidade de línguas faladas. Se mostra a diversidade de línguas faladas, consequentemente mostra a diversidade cultural que se tem no nosso mundo e, consequentemente, a diversidade dos povos que a gente tem no nosso mundo. Beleza? Elementos da identidade cultural, que é justamente a cultura. Cor e raça, se não estiver dando para vocês verem aí, foquem no que eu tô falando, beleza? Depois vocês baixam o slide, ou então baixem o slide e acompanhem simultaneamente, ok? Cor e raça, religião, língua, vestuário, que são as vestimentas, porque a gente sabe que os povos de diferentes lugares do mundo, eles têm vestimentas diferentes, principalmente os povos nativos. Música e dança, manifestações festivas, que a gente vai ver um pouco mais na frente, os tempos livres, como que se ocupa esses tempos livres, a gastronomia, que é a culinária, as habitações, que é as casas, e aí a gente fala um pouco sobre a cidade de Blumenau, em Santa Catarina, que tem os seus tetos bem inclinados, que lembram os telhados das casas alemãs, como... E aí isso é justificado pelo fato do estado de Santa Catarina ter uma imigração muito forte de alemães, tá? Os usos e os costumes, e a história e o patrimônio. Então todos os elementos, eles coexistem, eles habitam dentro de uma mesma identidade cultural, ok? Diversidade cultural brasileira. Nesse primeiro momento a gente está dando um enfoque principal ao conceito de cultura. Depois a gente vai ver o conceito de povo e depois a gente vai ver o conceito de nação para finalizar o capítulo, beleza? Diversidade cultural brasileira. A cultura brasileira ela é representada pelo conjunto dessas tradições, manifestações culturais, costumes, culinária e religião dos povos que viveram no país ao longo da história, como eu já falei aí para vocês, principalmente dos portugueses, dos negros africanos e dos indígenas nativos, com uma participação dos alemães, italianos, espanhóis, holandeses e japoneses. Devido ao grande processo de miscigenação de etnias, que é justamente essa mistura desses povos de fora dos outros países no território brasileiro,
O Brasil é um dos países com maior diversidade cultural do mundo. E a gente vai ver nas imagens, nos slides a seguir, que essa diversidade cultural, ela se espalha entre as regiões do território brasileiro, onde cada região ela tem manifestações culturais específicas e características específicas que representam o povo de cada região. Já já eu comento mais um pouco disso para vocês. Devido à diversidade, devido à grande quantidade, a cultura brasileira não pode ser entendida de maneira homogênea. A cultura brasileira ela não é padronizada, ela não é linear, tá? Ela tem altos e baixos e características específicas para cada manifestação e para cada povo, tá certo? Ela não é apenas uma coisa, ela não é definida homogeneamente por uma única coisa, ela é composta por várias características e elementos. Ela é resultado de diferentes elementos culturais. Lembrando que cultura é tudo que é instituído pelo homem, religião também é cultura, tá? Porque a religião ela foi constituída pelo homem, a fé não é cultura, porque a fé é crer, mas a religião ela é cultural porque ela foi empregada pelo homem, beleza? Cultura, tudo que é feito pelo homem recebe o nome de cultura também, tá? Todas as práticas sociais que refletem cultura são práticas elaboradas pelo ser humano, que se expressam nas distintas regiões do território brasileiro. E aí eu trago 3 imagens para vocês, de 3 manifestações culturais diferentes. Eu podia ter colocado aqui uma do sul, uma do sudeste, mas eu preferi não colocar porque eu achei que essas aqui elas já tinham um contraste muito maior. Mas se vocês procurarem manifestações culturais do sul e do sudeste, vocês vão ver o choque que vai dar e que as características são totalmente diferenciadas, beleza? Aqui a gente tem o frevo de Recife. Esses dois são nordestinos e esse aqui é do norte, nortista, tá? Aqui a gente tem o frevo recifense, tá? Lá de Recife, estado de Pernambuco, onde o colorido é a principal característica, onde a dança com o guarda-chuvinho, sombrinha, é presente, onde as pessoas são caracterizadas pela alegria e pela animação que elas evidenciam. Aqui a gente tem uma imagem do Festival Folclórico de Parintins, beleza, que acontece no estado do Amazonas, na região norte, onde eles têm um boi, que é o boi caprichoso e o garantido, e eles fazem uma disputa no bumbódromo. Para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem o Castelão, que é o nosso estádio. No Rio de Janeiro, eles têm o sambódromo intitulado da Marquês de Sapucaí, que é a avenida, durante o ano é uma avenida e durante o período de carnaval é o sambódromo. Lá eles têm o bumbódromo. Eles construíram como se fosse um castelão, um estádio, um ginásio, feito exclusivamente para a prática do Festival de Parintins. Então isso é uma representação cultural. Reparem que quando vocês verem o slide, se não estiver dando para ver, se estiver estourando por causa do branco, vocês vão ver o slide direitinho que está disponível para vocês. Aqui tem características indígenas, características locais, muita utilização de pena, muita utilização de palha, que está relacionada à cultura junina, à cultura indígena extrativa da região norte. Por último, aqui a gente tem a representação através de uma quadrilha junina, tá certo? Aqui mais voltada, essa quadrilha aqui é do Ceará, mas é uma expressão cultural nordestina, onde ela une dança, ela une música, ela une teatro, ela une interpretação, ela une diversas manifestações artísticas em uma só, que é a cultura junina. Reparem que, com exceção do colorido, todas as características entre elas são diferentes. E aí, quando o autor trouxe aqui, ele disse que eu trouxe para vocês essa definição, que ela não pode ser entendida de maneira homogênea, que a cultura brasileira não pode ser entendida de maneira homogênea, é justamente por causa disso. Por quê? Porque todas as manifestações culturais, elas se estabelecem de forma diferenciada ao redor do território brasileiro. Beleza? Território e Estado. Como eu já falei para vocês, a gente já viu cultura, agora a gente vai ver o começo de nação, próxima aula a gente finaliza nação e vê povo, ok? Dentro desse contexto de território e Estado, eu preciso que vocês façam
eu preciso que vocês façam uma reflexão a partir desse conceito de território. Lembre que todo começo do ano a gente faz uma discussão sobre os conceitos-chave da geografia e o conceito de território é um deles. O que é o conceito de território? Território vai ser onde vai ser representadas práticas políticas. Como assim práticas políticas? Práticas da geopolítica. Seja por meio da Guerra Fria, que foi elaborado territórios capitalistas e socialistas, seja através da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, seja através agora da globalização, que a gente aborda um caráter mais tecnológico, e aí a gente tem territórios que são mais tecnológicos, que têm um desenvolvimento de maior tecnologia, e outros não. Beleza? Definição de território. O território pode revelar uma relação de poder, como eu já falei para vocês. O conceito de território está ligado diretamente à geopolítica, tá certo? E a geopolítica, volto a salientar, a gente não está falando de política partidária, e sim de geopolítica, da política mundial a partir das representações territoriais, onde a geopolítica exercita uma relação de poder. Ok? Ou até um exercício cotidiano de vivência sobre uma determinada área do espaço geográfico. A expressão território comumente designa uma determinada porção do espaço relacionada e delimitada por uma relação de posse, soberania ou poder. Demétrio, quando eu falo território brasileiro, eu estou falando sobre isso, né? Exatamente. O território brasileiro, ele é soberano e ele tem poder sobre as suas terras. O território brasileiro, ele tem limites e fronteiras. O território brasileiro, ele tem início e fim. O território brasileiro, ele tem um mar territorial. O território brasileiro, ele tem um espaço aéreo. O território brasileiro, ele tem 26 estados e um Distrito Federal, onde todos os estados eles estão relacionados ao território brasileiro e ao Estado-nação Brasil. Ok? Antes da gente ver o conceito de Estado, eu peço que vocês prestem atenção porque existe uma pequena diferença. Estado com E minúsculo e Estado com E maiúsculo. Estado com E minúsculo está relacionado às unidades federativas de um país. Estado com E maiúsculo está relacionado aos estados-nação. Demetrio, então você escrever Estado do Ceará é maiúsculo ou minúsculo? É minúsculo. Por quê? Porque é uma unidade federativa de um estado maior. Então, o estado do Ceará com E minúsculo pertence ao estado brasileiro com E maiúsculo, ok? É minúsculo. Unidades federativas, estado do Ceará, estado de São Paulo, estado do Amazonas, estado de Minas Gerais, estado de Sergipe, estado de Alagoas e assim sucessivamente. E é estado com E maiúsculo, estado-nação, território brasileiro. Beleza? A palavra estado, e aí ele traz grafada com inicial maiúscula, é uma forma organizacional cujo significado é de natureza política. Volta a salientar, não é política partidária, não é política de políticos, é a política da geopolítica dos conceitos de território e Estado. É uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. E aí, quando a gente fala dessa entidade com poder soberano, a gente está falando que quem manda no Estado teoricamente, quem manda no Estado geograficamente, a partir dessas leis, é o governo a partir das esferas federal, estadual e municipal. Presidente, governadores e prefeitos. Beleza? E dentro do poder legislativo, judiciário e o poder legislativo, executivo e judiciário. E aí também são as esferas da política dentro da palavra governo, dentro do conceito de governo, que está inserido no conceito de Estado, porque o conceito de governo ele é nada mais, nada menos do que responsável por organizar um Estado-nação, no nosso caso, o Estado brasileiro. E aí eu trago o mapa mundi, planisfério político. Esse mapa é do livro de vocês. Sempre que a gente estiver fazendo essas aulas, o máximo que eu puder de trazer das imagens que tem no livro de vocês, nos livros de vocês, eu irei trazer, porque fica muito mais fácil vocês assimilarem, acompanharem e entenderem.
tá? E aí ele traz um mundo planisfério político, onde ele traz a divisão dos países. E aí a gente já assimila o conceito de território com política. O título do mapa, Mundo Planisfério Político. E o que é que ele traz? O território dos países. Por quê? Porque o conceito de território dos países e de Estado-nação está relacionado diretamente à política, à geografia política, à geopolítica. Ok? Para finalizar, a gente vai discutir aqui um pouco sobre a diferença entre o conceito de limite e fronteira. Ela tem uma definição mais comum, mais chula mesmo, mais simples de se entender, e uma definição mais complexa. Eu vou começar pela complexa e vou explicar depois a mais simples, beleza? Lembre-se que se estiver estourando aí, o slide vai estar disponível para vocês acessarem, e aí vocês olham o slide, escutam o meu áudio e eu gesticulando para vocês, explicando, que vai ficar muito mais fácil vocês assimilarem também. Tudo isso para melhorar o aprendizado e a qualidade do material que a gente está entregando a vocês. O que é limite? Linha imaginária, geralmente estabelecida por convenção, por acordos, que indica onde o território se inicia ou termina. Ah, Demetrio, estou começando a entender. Justamente, para vocês terem uma ideia, a região do Delta do Parnaíba, a região do Delta do Parnaíba, que pertence hoje ao estado do Piauí, ele foi negociado e trocado com o estado do Ceará. O Delta do Parnaíba antes pertencia ao estado do Ceará. E aquela região serrana de São Benedito pertencia ao território do Piauí. O que se viu a necessidade? Se viu a necessidade, a partir dos governadores dos estados, de todos os estados da região Nordeste terem litoral. E aí, por conta do Ceará fazer fronteira com o Piauí, pegou-se o litoral mais ao limite do Ceará com o Piauí, fez-se uma convenção, fez-se um acordo e trocou os territórios. Trocou as macro-regiões, as micro-regiões. E aí o Delta do Parnaíba saiu do Ceará e foi para o Piauí. E a região de São Benedito saiu do Piauí e foi para o Ceará. Uma coisa interessante para vocês entenderem. Então, o limite é uma linha imaginária estabelecida por um acordo, por uma convenção. E fronteira já delimita o quê? Uma faixa de terra que se estende ao longo da linha marcada por um limite nacional. Então, a fronteira ela já está relacionada aos países. E aí, como eu já falei para vocês, tem uma definição que é mais simples de se entender. Vamos lá, limite, divisa e fronteira. Limite é se usado para municípios, divisa utilizado para estados e fronteira utilizada para países. Por isso, Demetrio, que a gente está lá na BR-116 viajando e aparece limite entre Fortaleza e Maracanaú. Sim, aquela placa delimita onde se inicia o município de Maracanaú e onde se encerra o município de Fortaleza. Ah, Demetrio, então é por isso que quando eu estava indo lá para o Rio Grande do Norte, eu passei ali e tinha divisa entre CE e RN. Divisa entre o estado do Ceará e o Rio Grande do Norte. Beleza? Por hoje é só. Esse é o conteúdo que eu queria abordar e trabalhar com vocês. A atividade vai estar disponível para vocês fazerem e os slides também. Se o link para vocês acessarem os slides não estiver na descrição do vídeo, procura lá no Instagram, Professor Demetrio Cavalcante. Bem na bio tem um linkzinho, vocês entram lá e baixam, tá? Estudem, galera, tentem fazer as atividades. Semana que vem a gente vai estar com uma videoaula para fazer a correção da atividade que a gente fez. É extremamente importante vocês exercitarem para que a gente possa corrigir e identificar os pontos de dificuldade de cada um de vocês, beleza? É isso aí e até a próxima.